Salve, salve a todos vocês, alunos e alunas do curso técnico em administração. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Eu espero que vocês todos estejam bem, tá? Sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Educação Tecnológica e Midiática. E estamos iniciando mais uma aula, nossos últimos encontros desse primeiro módulo. Tá, é uma coisa feliz, né? A gente está fechando um primeiro ciclo, tá? A gente vai iniciar outros em breve, tá? Logo será dado para vocês as datas, tá? Das novas aulas. Tá bom, as novas disciplinas, os novos horários, tá? Para vocês. Mas a gente está encerrando. Termina hoje? Não, tá? Ainda tem amanhã, certo? Para vocês se despedirem aí desse módulo que está fechando. Lembrando que temos datas de avaliação, tá bom? Então fique atento aí com as avaliações de vocês, tá bom? Pessoal de São João da Canabrava e de Santo Antônio, beleza? Bom dia, Yara, nossa diretora de imagem, tá? E bom dia, Fátima Campelo, que é a nossa professora assistente, que estão aqui no canal Educação, fazendo com que essa aula chegue para todo o estado do Piauí. E, claro, bom dia a todos os professores, mediadores e alunos que estão aqui juntinhos para construir mais conhecimento, tá bom? Na aula de hoje de Educação Tecnológica e Midiática, a gente vai conversar com vocês sobre as novas tecnologias para a transformação digital, galera. São as perspectivas futuras, né? Acho que essa disciplina foi bem legal, foi bem interessante, porque a gente pôde conversar com vocês sobre como a tecnologia ela avançou, né? Como a gente já está num futuro muito legal, né? É engraçado pensar que nós já somos, de fato, o futuro dos filmes de ficção científica que passavam aqui na TV alguns anos atrás, né? Se você for assistir ali, sei lá, De Volta para o Futuro 2, ele se passa no ano 2016, eu acho. Ele se passa em 2016, a gente está em 2022, né? Então tem muita tecnologia nos dias de hoje, certo? Então a gente tem, e cada vez ela fica mais acessível para todos. A gente foi vendo isso também, né? Como a internet se popularizou e, claro, esse processo da popularização desses meios de comunicação, ele também se transforma, ele se molda, né? A internet ela foi mudando com o passar do tempo e é claro que isso vem mudando também com a gente, tá bom? Vamos ver o que a gente tem aí de perspectiva, certo? Para acessibilidade, por exemplo, para medicina, o que já existe e o que pode ficar cada vez mais presente do dia a dia, tá? Então, bora lá. Objetivos da nossa aula de hoje, certo? Conhecer tecnologias utilizadas como cloud, internet das coisas e inteligência artificial. É claro que a gente já conversou um pouquinho sobre elas em algumas aulas. Hoje a gente vai ter uma perspectiva um pouco mais sobre o futuro e algumas resoluções de exercícios, tá? Vamos nós. Transformação digital, tá? Olha só como essa imagem... Para focar logo na imagem, galera, se vocês prestem atenção nos detalhes dessa imagem, tá? Como ela, de fato, ela traduz essa perspectiva de transformação. Vamos dar um zoom aqui, só na imagem, que eu quero que vocês... Acho que não está ativada não, né? Pronto, aqui, ó. Vamos focar só na imagem. Presta atenção, o que vocês têm aí de um lado e de outro? Comenta pra mim aí, pessoal de Santo Antônio, pessoal de São João, tá? O que vocês estão vendo aí, certo? Ah, professor, tô vendo 2 computadores. Será que são 2 computadores? Tá? Bom, eu sei que nossa turma aqui é uma turma de ensino que está concomitante ao ensino médio. Então, vocês são jovens, já nasceram nos anos 2000, boa parte de vocês, tá? Provavelmente vocês não têm tanto contato com a imagem da esquerda. Vocês sabem o que é isso? Gente, isso era uma máquina de escrever, né? De datilografia, tá?
Isso era alta tecnologia nos anos 80. Cheirinho de álcool. Yara tá lembrando aqui as provas quando chegavam na escola pra gente. Era um cheirinho de álcool, bom. E aí, galera, o que que acontece? Essa máquina de escrever, ela é tecnologia de fato, né? Hoje tem muita gente que procura essas máquinas de escrever porque é clássica, né? Como um modelo, né? Para ficar como ilustração na casa. Ilustração não, como decoração, item de decoração da casa. Algumas pessoas vão usar, né? Por ser diferente, certo? Mas a grande ideia aqui é que essa máquina de escrever, ela fazia uma coisa só, tá? Era uma máquina, um trambolho gigantesco, super pesado, tá? Não dava para ficar se deslocando de lá para cá, levando de casa para o trabalho, tá? E ele servia basicamente para escrever, redigir textos, ponto, certo? Não era inteligente, não fazia contas automáticas, tá? Se até você poderia colocar a conta de matemática aqui, mas quem processava essa conta de matemática é você, tá? Essa é a grande ideia. O computador, galera, ele é uma grande máquina, ele é uma grande calculadora, né? Sim, o celular, o computador é uma grande calculadora. Ele está o tempo todo fazendo contas pra gente, ele está o tempo todo processando as nossas informações. A máquina de escrever, ela simplesmente escrevia o que a gente apertava. Se eu apertava o A, ele aparecia um A no papel. Se ele apertava o B, aparece o B e assim por diante. Certo? Olha só o que que a gente também tem aqui do lado, uma máquina fotográfica, né? Provavelmente uma máquina fotográfica de filme, que era muito mais limitado a questão de quantidade de fotos que a gente precisava fazer, tá? Para quem teve o contato aí com máquinas fotográficas analógicas, tá, de alguns anos atrás, tá, até os anos 2000, muita gente ainda usava, tá? E aí o que que acontece? Você tinha que comprar um filmezinho para cada foto que você ia fazer. Antigamente era 18 poses, 36 poses. Não podia gastar com qualquer coisa, não. Não podia ficar errando a foto, não. Tinha que ter certeza que a foto ia... E aquela coisa, você não sabia como é que a foto ia sair. Você tirava a foto e você tinha que mandar para revelar, pagava para revelar a foto, certo? E aí, e se queimasse o filme? Ah, quem queimava o filme abria o espaçozinho de colocar o filme sem precisar, sem poder no momento, né? Então, galera, era muito mais difícil, era muito mais trabalhoso. Então, a tecnologia ela foi moldando e ela foi se moldando a nossa realidade. E é claro, a nossa sociedade também vai moldando ela, tá? Então, hoje a gente nunca tirou tanta foto. Tem alguns dados mostrando justamente isso. Nunca se tirou tanta foto desde que a fotografia foi inventada lá em 1800, lá vai bolinha. Por quê? Porque está acessível, professor. Eu tiro a foto com esse computador chamado celular. Você sabia que o celular de vocês é um computador? É um computador, galera. Faz tudo. Você digita texto, você acessa a internet, você faz conta, você paga a conta com o Internet Bank, tá? Você tira foto, tá? E ainda posta na rede social. Há quem consiga revelar isso dentro de casa. Tem algumas impressoras próprias para poder revelar foto fotográfica. Então você faz um clique no seu celular e essa foto sai revelada nas impressoras. Então a tecnologia ela vem moldando, ela vem transformando a nossa sociedade e como a gente se comporta diante dela, tá? Outra vantagem do computador é porque a gente digita antes do material ser impresso, tá? Ao contrário da máquina de escrever, que você já escreve e já vai imprimindo ao mesmo tempo, tá? No caso do computador, você pode escrever, se escreveu errado, corrige, tá? Temos a questão da acessibilidade. O que que é isso, professor? Lembra lá, eu até ensinei para vocês como é que a gente pode ativar a configuração do nosso celular para você falar e o celular de vocês reconhecerem a sua fala, a sua voz e decodificar isso em texto. Isso é acessibilidade, professor? Sim.
Qualquer pessoa, vamos supor que uma pessoa tem algum problema nas mãos, certo? Independente de qual seja, acabou que sofreu um acidente, tive uma paralisia hoje, e aí, vou deixar de trabalhar? Se a pessoa está conseguindo articular, falar, beleza, certo? Então ela não precisa. Pode ser desde a comodidade de dizer, eu tive problema com o meu teclado, tá? A uma pessoa, a uma PCD, né? Uma pessoa com deficiência, elas podem utilizar essas ferramentas. Então, dando muito mais abrindo muito mais possibilidades para todos. Transformação digital é uma mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas e acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Tá? Então a tecnologia está surgindo e ela vai modificando as nossas necessidades. Não há pessoas no mundo que não tenham sido impactadas por esse processo, como as empresas, é a mesma coisa. E sim, galera, a gente vem mudando bastante o nosso comportamento digital, tá? A primeira cara que a gente vai pensar é nas empresas que vendem agora online, é o tal do e-commerce, tá? Surgiu depois da pandemia, né? Tá? Surgiu quando? Quando a internet se popularizou, tá? Lembra lá que a internet era uma ferramenta militar, né, de comunicação militar, e ela saiu dessa lógica para onde? Para a sociedade, ainda no final dos anos 80, tá? Ficou popular? Não, popular no aspecto de dizer os civis podem acessar, tá? É claro que ainda era um recurso para pouquíssimos tinham dinheiro para comprar um computador. Quanto mais contratar um serviço online. Hoje a gente tem acesso à internet online gratuita no nosso estado quase todo, tá? Então a maioria das cidades do estado, nas praças, tem aí a internet, como é o nome mesmo do Piauí Conectado. Obrigado, Yara. Tem o Piauí Conectado, quase todas as... Você para lá na cidade de Barras, tem. Você para na cidade de Bom Jesus, tem. Tem. O que está acontecendo? Por que tem acesso a isso? Certo? A gente já conversou com vocês sobre isso. É direito humano o aspecto de você se informar, de você se comunicar. Certo? A internet ela é importante para esse processo. Por isso o Estado faz esse investimento também. Tá bom? E não é só o Piauí, tá? Vários estados fazem isso aí, senão o Brasil todo. Eu não posso falar sobre o Brasil todo porque eu não conheço, tá bom? Mas muitos estados fazem essa perspectiva. O que é transformação digital, tá? A descoberta da roda, passando pela Revolução Industrial e chegando à inteligência artificial e à internet das coisas. A verdade é que a espécie humana, desde sua criação, sempre promoveu avanços tecnológicos muito impactantes. Mas a transformação digital não diz respeito apenas à criação de novos utensílios, mecanismos, dispositivos e serviços que facilitam a nossa vida e a nossa maneira. Bom, galera, a transformação digital, ele é muito do processo também de como nós nos comportamos diante dessas tecnologias que chegam às nossas mãos, tá? O Instagram tá aí para vocês refletirem. O Instagram é um dos referências mais recentes, nos sites mais recentes que foi criado. Ele foi criado em mais ou menos 2010, 2011, certo? Antigamente ele era restrito para quem tinha aqueles celulares da marca da maçãzinha, tá? Somente quem tinha aparelhos para dessa linha que podia acessar, viu? E quem tinha Android não podia, não. E era basicamente uma rede social de fotos, tá? Ficou assim. E aí, Auriquiele, tu usa Instagram, minha querida? Comenta aí. E se você usa, vocês outro, pessoal também de São Luís do Piauí, pessoal de Santo Antônio, pessoal de São João da Canabrava, comenta aí, vocês usam o Instagram? E eu pergunto para vocês, o que vocês mais gostam de acessar quando vocês estão ali no próprio aplicativo do Instagram? Comenta para mim aí que eu quero saber. Quero ver essa turma participativa hoje. Hein? Galera, o Instagram, pode até colocar um pouquinho na tela, tá?
O Instagram, antigamente, ele era uma rede social de foto. Você compartilhava as fotos. A gente já tem essa transformação, né? Eu falei das câmeras fotográficas analógicas, que a gente tirava uma foto e mandava revelar. Aí demorava um tempo, demorava ainda para revelar as fotos, viu? Hoje em dia você bota a foto para revelar, é coisa de minutos, você já pega as fotos de novo. Antigamente você mandava revelar e demorava horas, quiçá mais de um dia para você receber as fotos, tá? Hoje é mais rápido, mais prático. Hoje você tira a foto e instantaneamente você posta nas redes sociais, no Facebook ou no próprio Instagram, tá? Então, com a popularização dessas redes sociais de fotografia, né, os fotologs da vida, né, antigamente eram os fotologs, passou a ser o Instagram, né, as pessoas passaram a postar mais e mais e mais e mais. Passar a postar o seu dia a dia, passar a postar foto das suas comidas, sim, né? Até hoje tem muita gente que posta foto de comida. E sabe o que mais as pessoas começaram a postar? A foto do seu trabalho, tá? E aí, nesse momento, a chavinha dentro dessa rede social se modificou, tá? O Instagram hoje ela é praticamente uma vitrine, galera. É uma vitrine para pequenas e grandes empresas, tá? Hoje é talvez um dos maiores usuários são usuários interessados na compra de produtos e serviços, tá? Então eu tô ali interessado porque eu quero ver a dica de alguém de um digital influencer falando sobre um pano multiuso muito diferente, certo? Ah, uma dica aí, por exemplo, de como é que ele limpa a cozinha de forma eficiente e com certeza ali por trás ele está falando de uma marca, de algum produto que você pode ter interesse em comprar ou adquirir, tá? A gente vai estar falando, por exemplo, de profissionais que estão ensinando, sim, sobre os procedimentos que ele executa, né? Um fonoaudiólogo ensinando sobre os cuidados da voz, e é claro, ele está se colocando à internet, se colocando à disposição do serviço dos seus clientes. Então, o possível cliente pode chegar lá e falar: gostei desse profissional aqui, eu vou me consultar com esse, tá? E aí vai, né? Fonoaudiólogo, dentista, fisioterapeuta, educador físico e vai indo, certo? Então hoje a rede social ela é uma grande vitrine, onde a gente está vendo o comportamento e a ação de diversos profissionais e o interesse que eu tenho ou não comprar aquele produto ou aquele serviço. Comenta para mim aí se vocês lembram qual é a diferença de produto e de serviço. Cadê o pessoal da turma de administração? Vocês estão muito quietos hoje. Olha. E aí, Auriquiele, pessoal de São Luís do Piauí, pessoal de São João da Canabrava, pessoal de Santo Antônio. Bora lá, galera. Ó, produto é todo bem ou produto, tá? São sinônimos quando a gente está aqui nesse campo da administração. É todo produto transformado, toda matéria-prima já transformada em um produto tátil, certo? Ou que a gente chama tangível, tá? Aquilo que eu posso pegar, existe, ele é concreto, certo? É claro que pode ser concreto no mundo virtual também, tá? Esse é um ponto importante. Que tenha o interesse direto do consumidor final, tá bom? Isso é um produto. E o serviço é uma ação, tá? É uma ação que você vai entregar ali para o teu cliente, mas que tu não consegue, de fato, pegar de forma concreta. Tu vai no hospital atrás de um tratamento médico, né? Por exemplo, eu tô me sentindo mal, eu tô com diarreia, eu tô com febre. Você vai atrás, então você tá com a saúde desequilibrada, você tá doente, tá? Então você vai atrás da saúde. Você pode pegar a saúde? Não dá, né? Então o serviço ele é isso, certo? Então isso é uma ação de serviço, tá bom? Bora lá, Aaron! Pilares da transformação digital, tá? Primeira coisa, o primeiro pilar é o foco no consumidor, tá? Nunca foi tão fácil entender os desejos e as preferências dos consumidores. Então, é fundamental que essas informações orientem todo o trabalho da empresa. Hoje você está ali, ó, do lado, como eu disse para vocês, as empresas, tá?
elas estão na rede social. Eu disse para vocês isso agora. Instagram, galera, é vitrine de empresa. E ela sabe que quem está seguindo ela é os clientes dela. E ela tá ali, ó, com a faca e com o queijo na mão, praticamente. Eu estou visualizando o que meus clientes querem. Eu estou lendo o que os meus clientes estão falando. Eu estou absorvendo o que os meus clientes têm interesse. E mais do que isso, a gente já conversou e vai conversar com vocês ainda mais sobre isso hoje. A gente está passando pela Web 4.0 já, que é aquela web que capta o teu interesse. Aí o Aaron tá lá pesquisando sobre bolos, enquanto a Auriquiele está pesquisando sobre compra de casa. É claro que para o Aaron vai chegar para ele propagandas relacionadas a comidas, bolos, doces, certo? Por quê? Porque o Aaron já demonstrou na internet que tem esse interesse, tal do Big Data, tá? Enquanto a Auriquiele vai receber propaganda de quê? De imobiliárias, vendendo casas, alugando apartamentos, né? Então, são propagandas de... Por mais que eles sigam as mesmas pessoas, sejam seguidos pelas mesmas pessoas, mas como os comportamentos são diferentes, eles recebem propostas diferentes através da demonstração de interesses. Lembra lá dos itens que eu já expliquei para vocês, como os cookies, tá bom? Feedbacks constantes. Todas as empresas cometeram erros. Como agora há mais e melhores possibilidades de obter feedbacks. É preciso aproveitar as falhas para qualificar o produto, tá? E galera, uma ferramenta super comum, tá? É o feedback, tá? Quem já já precisou do serviço do telemarketing em algum momento da vida, sabe, na hora que termina a ligação, o atendente vai dizer para vocês: aguarda uns minutinhos que você vai receber uma mensagem para avaliar o meu atendimento. A pessoa vai falar isso, certo? O atendente de telemarketing vai falar isso para vocês. Às vezes, esse feedback chega por e-mail em um outro momento, tá? E isso cada vez é uma atitude mais constante, tá? Principalmente porque a gente está nesses meios remotos, tá bom? Algumas lojas vão ter caixinhas, né? Lojas físicas vão ter caixinhas, vai ter uma telazinha touch para você apertar e avaliar o atendimento daquela loja, caixinhas para você escrever a opinião do feedback construtivo. Isso é muito importante para a construção e o desenvolvimento. Tá? Na semana passada, eu já conversei com vocês sobre análise de dados. Eu falei para vocês que à medida que chega dados, sim, gente, essas opiniões de feedback são dados, tá? À medida que chegam esses dados, a gente precisa fazer uma análise, uma boa ideia para vocês utilizarem aí, quando a gente chega a esses vários feedbacks para vocês, é fazer aquele tal de diagrama de Pareto, né? Observar quais são as principais queixas e entender se essas principais queixas estão relacionadas aos principais problemas que vocês têm na empresa de vocês. Então, vocês podem ter um caminho, um foco para a chamada melhoria contínua, tá? Melhoria contínua, professor. Por que a gente não pode só melhorar uma vez? Porque a gente nunca está perfeito, tá? Então, o primeiro ponto que vocês vão entender é isso. A gente nunca vai chegar na perfeição, certo? Alguém se coloca na internet como um cara muito perfeito, desconfia, tá? Não existe perfeição neste planeta Terra, tá bom? Pode ser que em algum outro lugar exista, mas aqui neste planeta Terra não existe. Até porque a tecnologia muda, os métodos mudam, as opiniões mudam e principalmente os gostos mudam. O que eu gosto, você pode não necessariamente gostar, certo?
Outra transformação, outro pilar da transformação digital é as entregas mais ágeis, tá? Todos esses processos, produzir, lançar um produto, obter feedback, corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com a máxima eficiência. É... Galera, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Durante o processo, quem está vendendo online, quem está criando produtos, quem está criando produtos, quem está oferecendo produtos, entende que precisa ser rápido, que precisa ser ágil, certo? Não só o seu item de produção. É engraçado dizer que a gente não pode ser perfeito e a gente não vai ser, a gente nunca vai ser perfeito, mas um dos cuidados muito grandes de quem está empreendendo, tá, é pensar nos mínimos detalhes, tá? Eu acredito que sim, eu já recomendei esse livro para vocês, eu volto a sugerir esse livro para vocês. O jeito Disney, né, o Disney de encantar clientes, tá? Gente, esse livro é um livro curto, tá? A própria Disney, é o Instituto Disney que publica esse livro, tá? É fácil de encontrar online. É um livro de rápida leitura, de fácil leitura, fácil compreensão e ele tem várias perspectivas, mas a principal perspectiva dele é pensar nos mínimos detalhes, tá? É entender que eu estou cada vez mais próximo do meu cliente, tá? Uma das características que talvez eu até tenha falado de outras características, mas eu vou falar de uma característica que talvez eu não tenha comentado com vocês. É separar, galera, o que é eles têm esse terminho para vocês, tá? O que é palco e o que é bastidor, tá? O cliente é o nosso espectador. Ele não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Para que eu possa entregar as coisas boas para o nosso cliente, a gente precisa ter formulado, feito, refeito várias e várias vezes antes de chegar ali para o cliente. Quando o cliente recebe, ele vai já receber um produto bacana, certo? O melhor do que a gente pode oferecer naquele momento. É perfeito? Não é perfeito. Até porque a gente vai ouvir os nossos feedbacks. Feedbacks de colegas, tá? De outros profissionais. Sim, você vai receber feedback de outros profissionais. Você vai receber feedback de clientes para dizer, podia melhorar nesse aspecto, podia melhorar naquele outro aspecto. E aí você pode entregar isso para o teu cliente. Tá? E aí você volta pro bastidor, fazer os ajustes, ver o que funciona, ver o que não funciona para entregar para o teu cliente. A grande ideia é que a gente tem todas essas etapas que precisam ser cada vez mais rápidas. Produzir, lançar, obter os feedbacks e corrigir. Quando a gente corrige, a gente volta para esses bastidores, tá? Quando a gente fala em Disney, tá? A gente pensa o seguinte, tá? O principal faturamento dela, daquela empresa, não é nos filmezinhos de Hollywood, não. Não é nos filmezinhos da Marvel, né? Da, nem no seriado, né? Agora o atual seriado é a She-Hulk, né? Ou Mulher Hulk. O atual filme, o último filme que lançaram foi foi do Thor, né? Do Thor, esqueci agora o nome do filme, mas do Thor. Não é ali que eles lucram. Eles lucram, sabem onde é? Nos Amor e Trovão. O principal caminho que eles recebem dinheiro é nos parques de diversões. E lá eles separam claramente o que é palco, o que é todo parque, e do que é bastidor, aquilo que o cliente não vê. Tá? E aí, é claro, a hora que a Cinderela sai da fantasia e vira a Mary Jane, ou não sei, certo? Então, é nesse lugar.
tá? Onde acontecem as transformações, onde podem ser mudados, e claro que é no palco onde as coisas precisam estar encantadas. Outro ponto aqui, que é pilar da transformação digital, é a adaptação às mudanças, tá? As entregas precisam ser ágeis porque os contextos mudam o tempo todo, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente não vai ser perfeito, tá? Porque se a gente estiver buscando a perfeição, quando vocês falam assim, acho que agora ficou pronto. Mas aí, ó, a tecnologia já mudou, o interesse das pessoas já mudou, você perdeu tempo, tá? Por isso a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar os processos. Geisla, muita coisa mudou durante a pandemia. Comecinho da aula, até estava comentando com vocês o seguinte, viu, Marcos e Ricardo? Que o e-commerce não surgiu depois da pandemia, porém as empresas mudaram muito o seu comportamento depois da pandemia, tá? Então, das empresas tiveram que pensar e refletir direitinho como elas iriam se comportar, né? Muita empresa era fechada a esse mundo online e ainda tem muita empresa que não tem rede social, que não posta, certo? Gente, isso tem a ver um pouco com essa incapacidade de mudanças. Às vezes você está chegando às empresas físicas e você encontra alta tecnologia, certo? A melhor estrutura tecnológica para oferecer aquele serviço, mas ela não tem um Instagram, ou pelo menos o Instagram dela não é atualizado, tá? Gente, isso é multitarefas, tá? A gente precisa entender que ali a rede social às vezes precisa de um profissional dedicado para aquilo dali, para fazer aquele movimento acontecer, tá? Mas a adaptação a mudanças é isso, é entender que aquele ponto ali, que a rede social, hoje, de fato, ela é um ponto chave, que vai influenciar muitos clientes, não todos, mas muitos clientes, tá? E aquela coisa, se eu não consigo fazer, eu preciso ir procurar alguém que saiba suprir essa necessidade. O que ocasionou a transformação digital, tá? A causa principal é um novo contexto global do mercado e da sociedade, em que tudo está mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, tá? A gente tem muito mais opinião, principalmente depois da segunda era web, né, da web 2.0. As pessoas passaram a ter mais acesso à internet, e aí, claro, que a gente está ouvindo muito mais essas pessoas. Isso é um dos grandes pontos. Mas não é só a internet que modifica a sociedade, mas a tecnologia em si vai se colocando, vai se impondo, tá? Eu te chamo bastante atenção para vocês da internet justamente por conta do fenômeno da Web 2.0, porque a gente está ouvindo mais as pessoas e a gente está enxergando pontos que a gente não poderia enxergar antes, tá? É a tal da acessibilidade mesmo, por exemplo, tá? Às vezes ficava restrito a apenas quem precisa daquele recurso. Eu não preciso de um recurso de acessibilidade, então eu não estou ligado para esses recursos aqui não, professor. Isso é coisa aqui de outro... Cara, hoje a gente está ouvindo muito mais essas perspectivas, né? E entendendo como isso impacta diretamente as diversas profissões, tá? A acessibilidade, ela está ali no nosso computador, mas ela também está na construção civil, ela também está numa sala de aula, ela também está no hospital, certo? E aí a gente vai se inserindo nisso, a gente vai começando a entender que vai fazer parte e faz parte de todas as nossas vidas. Seja você ou não uma pessoa que precisa desse recurso, vamos dizer assim, certo? Então, cada vez o nosso mundo ele está passando por mudanças e ele vai passar cada vez mais. As profissões que vocês vão se inserir hoje,
tá, estão se inserindo hoje, vai se modificar, tá? Tudo que vocês estão aprendendo hoje, vocês vão ter que se atualizar constantemente, tá? Daqui a 10 anos, vocês vão ter uma outra leitura, tá? Na construção, na formatação, na divulgação de produtos, vocês vão ter que se atualizar. Alguns de vocês irão trabalhar com profissões que ainda não foram consolidadas, tá? Tá o tempo todo surgindo novas profissões aí. Serviços de Uber, serviços de entrega, que são profissões que ainda não estão regulamentadas aqui no Brasil, por exemplo, tá? Uma coisa é uma profissão de taxista, que é regulamentada, outra coisa é um profissional como o Uber, porque sim, é um profissional, tá? E aí, certo? Cadê o marco regulatório, né, que vai regular essa profissão? Tá? Hoje a gente está, quem está acompanhando o noticiário aí, está acompanhando que a gente está passando, olha o tempo que a gente está precisando para regularizar a profissão, não é já regularizada, mas regularizar o piso salarial da profissão da enfermagem, certo? A gente está passando por isso. Aí vai, volta e vem, anos para essa mudança, tá? O pessoal da comunicação social, por exemplo, já passou por isso. Não existe um marco regulatório oficial. É claro que o profissional, o curso superior vai existir, as profissões, as empresas sérias vão buscar profissionais qualificados, mas essa questão da legislação é um ponto importante, ponto-chave para entender o funcionamento, o dinamismo, tá, da nossa sociedade. Você vai ver empresários que não vão gostar muito dessa ideia de regulação profissional, outros vão, por mais que não exista uma regulação, eles vão procurar essa qualificação, porque vai fazer diferença no resultado final do produto ou do serviço prestado, tá? O que ocasionou a transformação digital, né? Um dos motivos para essa realidade é evidentemente a tecnologia avança mais rápido do que nunca, tá? Então vão surgindo novos produtos, tá? E esses produtos passam a ser de fato tecnologia necessária para o funcionamento, tá? No entanto, é preciso compreender de que se trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que há que há uma simples relação de causa e efeito entre a tecnologia e a transformação digital. A gente precisa entender necessidade humana, tá? Vocês estão no curso técnico em administração, acredito que vocês irão conversar com o professor André Loyola, não sei qual módulo, tá? Mas se ele já não conversou com vocês sobre alguns itens relacionados a necessidades. Tem uma pirâmide clássica da administração, que é a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide de psicologia, tá? Pirâmide de Maslow, ele vai falar um pouquinho da relação de necessidades humanas. Recomendo que vocês pesquisem um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai ter uma pirâmide, tá? E essa pirâmide, tá? É uma pirâmide, galera. A pirâmide, ela tem uma base, é um formato triangular, certo? Cadê a canetinha? Pronto. Ela tem um formato triangular e a gente sabe que para construir uma pirâmide, certo? A gente não vai construir pelo topo, a gente constrói pela base. Por quê? Porque a base sustenta o topo, né? Então, a gente vai ter uma base maior, certo? E à medida que a gente vai subir nessa pirâmide, cada nível é uma necessidade diferente. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 níveis principais que a gente tem aqui, certo? Aí a gente tem, cada um desses níveis são pilares da nossa necessidade. A necessidade mais básica aqui que a gente tem é a de baixo. É a necessidade fisiológica. Como assim necessidade fisiológica, professor? Necessidade fisiológica, por exemplo, naquela de você ter que fazer xixi, de você ter que fazer o número 2, tá? De você ter que dormir, você ter que descansar, que você não pode trabalhar feito doido. Uma hora teu corpo vai travar, vai parar, certo?
A tecnologia ela pode estar associada a essas questões básicas, tá? De conseguir acompanhar as minhas necessidades. À medida que a gente vai subindo esses níveis, a gente vai entrando em necessidades mais, mais avançadas. Segundo Maslow, para que a gente possa avançar no nível de necessidade, eu preciso estar completamente preenchido a minha necessidade mais básica, tá? Existem algumas outras leituras sobre essa pirâmide de Maslow, tá? De que pode ir e voltar, de que muda esses terminhos aí dos 5 níveis, tá? Mas é interessante, tá? Eu recomendo que vocês façam a leitura, Maslow, certo? Pirâmide de Maslow. Recomendo que vocês façam essa leitura, é interessante, tá? É uma pirâmide que foi construída algumas décadas atrás, mas até hoje ela vem sendo reconstruída, a gente pode ressignificá-la, tá? Entender, fazer essa leitura de pirâmide de Maslow para, por exemplo, tecnologia, como eu vou fazer agora, tá? Mas também pensar, por exemplo, das minhas necessidades de casa, a necessidade dos meus colaboradores, tá? Então, tu pensa ali, por exemplo, numa jornada de trabalho. Tecnologia, galera, é todo processo, tá? Então, às vezes, eu preciso entender, tá? Por que eu estou falando do marco regulatório de profissões, por exemplo, tá? Porque eu vou regulamentar, por exemplo, a carga horária de trabalho, tá? Ah, por que a gente tem uma carga horária de trabalho? Depende, tá? Então, se você tem uma carteira assinada, você tem ali, por exemplo, uma CLT, né? Uma consolidação das leis de trabalhistas, tá? Então, essas leis ali, essa lei trabalhista vai dizer, vai indicar a carga horária de trabalho. Muitos profissionais não exercem isso, vão além dessa carga horária. Fere justamente essa necessidade fisiológica, a necessidade, por exemplo, de qualidade de vida, de conseguir dormir, de descansar, certo? Então, essa leitura atende isso, tá? Ter uma carteira assinada, garantir que o trabalho, que você vai ter um salário, garante, por exemplo, o segundo item, que é a de segurança, tá? Então, segurança salarial, por exemplo, são alguns pontos importantes nesse processo, tá? E aí, claro, que as necessidades, que a tecnologia, quando ela entra dentro para conferir, tá, uma necessidade humana, ela vem modificando. Entra aqui, ó, segunda, terceira, necessidade social. Eu posso analisar essa necessidade social no aspecto, por exemplo, de construir uma família. Tá? Eu vou me casar, vou ter meus filhos. Tá? É uma necessidade que eu tenho. Vocês agora que estão no ensino médio, vocês estão se afirmando socialmente quando vocês formam os grupos de amigos de vocês. Quando estava lá no ensino fundamentalzinho, na primeira, terceira, quarta, quinta ano, tá? Vocês eram amigos de todo mundo. Todo mundo. Aí quando vocês vão entrando na adolescência, vai mudando, né? É fulano, não sei não. Gosto daquela menina. Tem a fulaninha ali, ó, nadinha. Ó a roupa que ela viu hoje. Então, quando a gente vai começando a se separar, formando essas diversas panelinhas na escola, tem aluno aí que vai ser amigo de todo mundo, que eu sei, tá? Mas vai ter mas na prática a gente vai ter essas várias panelinhas. Professor, porque eu também vou para a igreja. Na igreja também tem os grupinhos, certo? Então, quando a gente forma esses vários grupinhos, são essas necessidades de autoafirmação, essas necessidades de se reconhecer, de se entender, de ter a sua própria identidade. É a galera do rock, é a galera pop, é a galera do forró. Então, esse estilo musical, ele conta muito. E o que isso tem a ver com tecnologia, professor? Rede social, tá? Ali dentro a gente começa a formar os nossos próprios grupos. Na minha cidade, ninguém me entende aqui nessa minha cidade, ninguém gosta das coisas. Agora eu posso me aproximar, eu posso me ligar, certo? Ouvir músicas, conhecer pessoas que gostam do mesmo estilo musical, certo? Saber as dancinhas lá do Blackpink e ninguém na minha escola consegue fazer isso, mas agora eu posso conversar com alguém pela como é o nome daquela rede social que é do Discord, né? Conversar com pessoas rapidamente pelo tal do Discord, certo? Eu confesso que o Discord eu não consigo entender muito bem ainda não, galera. Já é um pouquinho tecnologia nova demais pro tio Assis, tá?
Mas o Discord ele é uma ferramenta de troca de mensagens muito rápida, tá? No qual pessoas podem se conectar no aspecto. Começa ali no aspecto do jogo, tá? Né? Então, muitas pessoas que gostam de videogame, tá? Videogames eletrônicos. E passa também ali por alguns campos da cultura pop e, claro, do empreendedorismo. Tem muita gente que utiliza o Discord pro tal do brainstorm. O que é isso, professor? Tempestade de ideias. Então, poder trocar ideias com vários profissionais de lugares diferentes. Olha só. Então, eu tô começando a falar aqui que rede social, ele é muito bom para, no aspecto pessoal, de me encontrar, no aspecto identitário e tal. Então, ela vai ficando ali dentro, tá? Lá surgiu à toa, né, como um site diferente, mas isso começa a ganhar uma outra dimensão. Eu estou falando agora de uma rede social super nova, que é o Discord, tá? Então poucas pessoas têm o costume de acessá-los, mas que eu sei que tem muita empresa que tem esse olhar no Discord para quê? Para utilizar como ferramenta de trabalho. Tá? Utilizar como ferramenta, como por exemplo, como brainstorm. Brainstorm é uma técnica, tá? Que você utiliza nas empresas para ouvir vários profissionais, várias ideias, captar várias ideias. Não é para ver a viabilidade, mas é para ter a ideia surgindo. Então, quando tem várias pessoas parando para pensar juntas ao mesmo tempo, porque é uma rede social de mensagens instantâneas, tá? Que normalmente as pessoas estão online. O WhatsApp, por exemplo, é uma rede social de mensagens instantâneas. Mas é aquela coisa, né? Eu mando mensagem agora, minha amiga só vai ver no final do dia, né? À tarde, né? O Discord é para quem tá online ali na hora, naquele momento. E aí a gente ganha um outro aspecto. O aspecto profissional. É social? É social. É uma necessidade social? É. Mas também é uma necessidade social associada à profissão. Então, à medida que a tecnologia ela vai surgindo, ela vai sendo lapidada pela própria sociedade, pelas necessidades que a sociedade detém e retém. Aí quando a gente chega lá no topo da necessidade, entra aí a necessidade, por exemplo, de autorrealização, tá? Então, é um negócio assim bem... Você só chega lá no topo, tá? Quando você consegue preencher os outros itens de necessidade. Tá? Então lá no topo é a autorrealização. Autorrealização em quê, professor? Em se sentir, ter prazer em fazer alguma coisa, né? No aspecto profissional, né? Ah, eu amo minha profissão, mas está faltando alguma coisa, não sei direito o que é. Então você vai se capacitar, você vai procurar uma especialização. Dá para fazer especialização depois de um curso técnico, tá? Tem especialização focada em profissionais técnicos, tá? Ou não, vou agora procurar uma graduação, fazer um curso superior para ir a mais e além, tá? Modificar. E sim, gente, sempre que a gente faz esses cursos, a gente coloca em prática, tá? Na nossa profissão, os nossos itens. E aí a gente vai se mantendo atualizado. A tecnologia, ela tá mudando, tá? Ela vem mudando as nossas empresas e se a gente não se atualiza, a gente vai ficando um pouquinho para trás. E aí a gente deve tomar bastante cuidado com esse aspecto, tá bom? A transformação digital tem como grande objetivo utilizar a tecnologia e serviços de empresas e da sociedade, tá? Então, tecnologias a serviços das empresas e da sociedade. Então, esse mix que vai acontecendo. Tem que entender também que a empresa ela é uma pessoa, ela também vai ter as suas próprias necessidades, tá? Então, empresa, ó, galera, é uma pessoa também. Vocês estão vendo isso aí no aspecto do direito, tá? É uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica, tá? Ela não é pessoa física que vai ter necessidade fisiológica de dormir, tá? Mas ela tem responsabilidades sociais. Ela vai ter que pagar imposto, ela vai ter que prestar contas com o Estado, com a União. E aí a sociedade também tem suas necessidades, são necessidades diferentes, tá? E aí a tecnologia está ali para suprir essa necessidade, tá? Para suprir a necessidade social, para suprir a necessidade financeira, enfim. Com isso, queremos dizer que, por intermédio de novas soluções, é possível atenuar e resolver problemas tradicionais com a praticidade, rapidez e eficácia, tá? Lembrando aí, a eficácia é atingir o objetivo, tá? Então, acertar o alvo daquela necessidade humana.
A transformação digital pode contribuir, por exemplo, para tornar a comunicação mais rápida e mais assertiva, certo? Então ela é ágil, tá? Ela é rápida e ela compreende quem está aí se preparando já para o Enem, tá? Quem está se preparando aí para o Enem, pessoal de Assunção do Piauí, é, sabe que, por exemplo, uma das competências da redação, tá? Competência um é chegar a mensagem, tá? Chegou a mensagem, eu compreendi, eu captei, eu entendi, certo? Eu construí. Claro que vocês têm que preencher outras competências, tá? Não é só competência um, tem competência, 5 competências ali importantes para vocês. Tem questão gramatical influente, tá? Então, às vezes, a assertividade é você saber direitinho com quem tu tá falando, tá? Então, às vezes, fugir da língua portuguesa, com muito cuidado que eu vou falar isso, tá? Mas fugir das normas da língua portuguesa, às vezes é uma estratégia eficiente, tá? De conversar e entender com quem eu tô falando, tá? Às vezes, tá? Ela pode ser uma forma eficaz, tá? De acertar, por conta de um meme que está acontecendo, tá? Uma mensagem viral que todo mundo está usando. Então eu vou também utilizar para poder entrar na onda, tá? Pegar essa onda que tá passando e surfar nela, tá? E avançar e pegar a dianteira e as pessoas falarem mais da minha marca, pode ser isso, tá? Ou outros fatores, ou se fazer compreendido, tá? Por outras pessoas. As pessoas vão te entender nesse aspecto, tá? É claro que eu estou chamando atenção para vocês, ó, com muito cuidado, vai fugir das regras da norma culta, tá? Por quê? Porque quando a gente foge da norma culta, você pode fugir dessa assertividade, tá? Por quê? Porque a assertividade, ele tem a ver também, galera, com ser compreendido. E quando a gente erra a língua portuguesa, tá? O que pode acontecer? Ruído de comunicação. Tá? Quando a gente não sabe utilizar as conjunções, quando a gente não sabe utilizar as pontuações, tem que entender que uma coisa é uma fala, é a oralidade, outra coisa é a escrita, tá? Então a entonação molda muito com a forma como a gente fala, tá? Então, como é que a pessoa vai ler essa mensagem que está escrita? Certo? Então a gente tem que pensar também nesses pontos, nessas questões quando a gente pensa na comunicação mais ágil, mais rápido. Então tudo tem que parar para pensar, tá? Então por isso que vocês têm tantas aulas de língua portuguesa no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Para quê? Para que essa comunicação seja não só eficiente, mas eficaz também, tá? Eu posso ser compreendido pelo aquele outro. Tá? E não para ficar julgando, ih, falou errado e tal, né? Porque tem um aspecto social, tá, galera? Então eu tenho que entender, será que esse outro estudou tanto português como eu estou estudando? E eu sei que vocês estão estudando muito língua portuguesa, né? Vocês estão no ensino médio, vocês estudam bastante isso, vocês estão com a mente fresca para a língua portuguesa. Mas será que aquele outro colega ele também teve esse acesso a essa língua portuguesa que eu estou tendo hoje? Tá? Então tem vários pontos. Então, um profissional da área que está trabalhando com área de comunicação, tá? Então, se você tem interesse aí de trabalhar, por exemplo, com design gráfico, tá? Que é uma profissão que está crescendo muito agora, eu sei que alguns de vocês estão tendo esse interesse, fica ligado que vocês vão ter que se comunicar, tá? Designer gráfico é comunicação, galera. Então não é só estética, é comunicação, tá? Então o que eu estou comunicando? A primeira coisa que eu tenho que entender são quais são as bases da comunicação. Quais são os pilares da comunicação? Eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, eu tenho um canal, eu tenho a mensagem, tá? Então eu tenho que entender todos esses aspectos para que a comunicação seja mais eficiente e eficaz. Tá? Eficaz é isso, é acertar o alvo, é ser assertivo, tá? Com as minhas palavras. Então, é isso que eu quis dizer. Pá, direto. Beleza? Integrar setores. Outro processo da transformação digital pode contribuir para integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e colaborativas, tá? A palavra da vez, quando a gente pensa em administração, é colaboração,
tá? Inclusive, vocês vão ver muito, na maioria dos trabalhos, não vão chamar funcionário de funcionário, né? Nem servidor de servidor, mas vai chamar de colaborador, tá? Por quê? Porque está colaborando para aquela empresa funcionar. E aí, é claro, eu preciso fazer com que elas, de fato, colaborem, né? Então, elas precisam se comunicar. As redes sociais vão passar a ser esse processo. Você vai ver que a comunicação vai acontecer nas empresas pelo WhatsApp também, tá? E vocês têm que tomar cuidado, tá? Com as mensagens que vocês mandam pelo WhatsApp, porque vai ter esse cunho profissional também agora, tá? Então não é mais informalidade, você precisa moderar aí um pouquinho na linguagem informal, tá? Não sei se o tio assiste também já tá ficando mais pra cá do que pra lá, tá? Antigamente a gente usava muito uma linguagem informal nas redes sociais. Eu confesso que eu não sei como é que tá agora, tá? A utilização do VC em vez de você, hoje em dia está diminuindo um pouco esse uso, mas algumas outras gírias de internet vão surgindo. E a gente precisa se moderar na utilização dessas gírias no aspecto profissional, tá bom? Acessar informações completas de maneira mais plural e automatizar processos e diminuir a burocratização. São outros aspectos da transformação digital, tá? Galera, nosso tempo está estourado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um break, a gente volta em instantes, tá? Para conversar um pouco mais sobre esses avanços na tecnologia, não só no mundo do dia a dia, mas nas empresas também. Guarda aí que a gente volta já já.